Pessoal, mais um trabalho que eu tive que jogar fora. Fala pessoal, Lucas aqui. Vamos começar mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou trazer um pouco para vocês sobre a etapa de fabricação dessas peças para dama. Estou fabricando um jogo de dama em uma tábua rústica e estou fazendo as peças dele aí agora. E nesse vídeo eu vou estar abordando algumas coisas sobre a minha máquina. Para quem não sabe, eu tenho fabricado essa máquina, na verdade comprei pronta e estou modificando ela. E hoje ela já está totalmente diferente da máquina que eu comprei. Mas como eu estou usando muita ferramenta manual e não está pronta ainda, eu tenho algum tipo de dificuldade em relação à precisão, velocidade e eu ainda estou fazendo vários testes nesse sentido. Essa primeira etapa do percurso foi a parte do desbaste. Foi usada uma fresa da Makita, aquela de 6,35 mm, que é 1/4 de polegada. Nesse primeiro vídeo eu comecei testando com duas passadas de 2 mm cada, que dava um total de 4 mm. As configurações da fresa, ela tá o passe máximo de 3 mm, 90% passe lateral, 18.000 RPM, 1.500 de avanço, 1.500 mm de avanço e 1.500 de profundidade do eixo Z. Aí eu deixo os dois iguais, os motores são todos iguais. A parte do corte é 35 mm, fresa de 4 mm da Cut que eu estou usando. Eu vou testar primeiro com 800 mm de velocidade e o passe lateral ali não importa porque é um percurso de corte, né? Então é isso, tá 800, aí eu vou mudar para 1200. Coloquei 1200 de avanço e 1200 de mergulho e 18.000 RPM. E a fresa tem 4 mm de diâmetro. Tá o corte fora, aí a gente coloca a última passada ele dá a invertida e ela passa a fresa inteira no material. Entrada de rampa, zigue-zague. Vamos calcular o percurso. Então tá aí um rebaixo e o corte das peças. Aí a gente já iniciou a parte do corte. Então você pode observar aí que ela dá o ataque em rampa, zigue-zague, vai cortando. Aí você pode perceber que o coletor de pó ficou bem interessante, a gente consegue estar removendo durante a usinagem para visualizar se quiser. Aí você pode perceber também que a máquina tá tendo uma velocidade boa, né? Até porque a peça é pequena, mas já tá no limite da máquina aí. Vocês vão entender isso nos próximos takes aí. Aí ela levanta todo e volta invertido, tá vendo? Ela tira todo o material de uma única vez, ó. Só que aí ela pega só uma beirinha, né? Aí acaba não forçando a fresa. Tento tirar ali, ó, mas a peça tá prensada no pó. Eu até coloquei a ponte, mas provavelmente eu calculei errado a questão da profundidade ali da madeira. E a ponte acabou nem saindo nas peças aí. Mas eu nem me preocupo muito com esse tipo de coisa, porque como essa fresa ela vai prensando o pó, a peça fica presa aí, ela acaba não saindo. Teoricamente. Vocês já vão entender essa parte do teoricamente. Então é isso, todos os percursos são iguais, ó. Ela vai sair voltando. Nessa parte eu já percebi que eu tinha cometido um erro. Eu deixei os percursos muito próximos e aí a fresa não conseguiu entrar ali naquela parte.
Então ela já ia cortar essas duas pedras e essas duas pedras iam ficar coladas uma na outra. É óbvio que é só uma beirinha ali, não ia acabar dando muito trabalho, porque eu vou ter que lixar tudo depois, né? Então até conseguiria salvar. Só que o que aconteceu? As peças começaram a se descolar ali, porque os miolos começaram a soltar ali, ó. E aí a fresa entrava nas peças inteiras. As peças começaram a soltar tudo. Então toda a entrada da fresa, ela já marcava a peça. Então o acabamento já não estava ficando bom. Ele estava comprometendo a peça inteira ali, ó. Você pode perceber que a peça tá ficando meio com rebarba bem na entrada da primeira passada ali. No final, né? Ela dá uma entrada boa da fresa inteira ali, ó. Faz um buraco na pedra. Eu vou lixar, posso até lixar, mas não vai resolver. Não vai resolver assim, né? Vai perder as características redondinhas da pedra ali, no caso. Da peça, né? Você pode perceber que eu tento tirar a pedra ali, parece até que não cortou inteiro, né? Mas é que eu posso ficar tão prensado ali que eu não consegui tirar aquelas partes ali, ó. Tem que fazer realmente bastante força. Só que acontece, aquele bloquinho que fica entre elas ali tava soltando tudo. E aí esse aí foi o resultado, ó. As peças todas não, né? A maioria estragada. Essa primeira remessa aí eu nem aproveitei, tá, pessoal? Eu cortei e realmente joguei fora todas as peças. E essa madeira é a Muracatiara, tá? Uma madeira dura, boa para corte. Ela dá um acabamento muito bom. Caso boa para lixa, né? Para cortar é meio complicado que ela é dura. Aí terminou, deixei cortar tudo para ver se ia dar proveito em alguma, né? Mas a maioria ficou ruim. Não gostei do resultado. Parecia que não tinha cortado, né? Mas já saiu. Só tava bem prensada mesmo ali. E aí eu vou tirando tudo. Pó gruda no material aí. Fica bem compactado. Até por isso fica interessante de precisar colocar tag, né? Mas ali eu precisava ter mais espaço de madeira para não dar esse erro. Aí eu vou fazer uma linha ali em cima e colocar mais pedra ali separado, mais separado, para as fresas poderem entrar e deixar um espaço maior. E aí eu comecei a testar outras configurações. Nesse caso aí já tô rebaixando com uma única passada, tirando já os 4 milímetros, onde eu vou colocar resina depois. Fresa da Makita de 1/4, corte reto. Então tô fazendo aí o rebaixo, uma única passada, tá nos 1200 milímetros por minuto, se eu não me engano, mas é isso mesmo. 1200 milímetros por minuto. E aí nesse percurso aí eu fiz uma técnica que é, eu venho, faço todos os rebaixos e depois eu venho com a fresa e faço só o contorno no sentido contrário do que eu fiz o rebaixo, tá? Já vai aparecer um trechinho que vocês vão entender, ó. Aí, ó, na verdade tá rodando 1500 milímetros por minuto, ó. 1500 milímetros por minuto. Dá uma variada, né? Porque o computador calcula ali, ó, uma desaceleração nas curvas. Então a máquina está usinando 1500 milímetros por minuto e movimentação livre 2,5. 2.500. Aí eu aumentei a quantidade de passada, diminui a velocidade de avanço, coloquei em 800 para a gente começar os testes. E a última passada, aí a questão da tolerância é inverter a última passada lá. Eu acabei adicionando pontes, mas é que nem eu falei, não resolveu.
Acho que eu coloquei a espessura da madeira um pouco diferente e acabou que não deu certo. E aí eu acabei editando a passagem. Eu coloquei no finalzinho ali, adicionei uma a mais para na última passada tentar não fazer tanta força, né, no corte, para a peça ficar presa só com a serragem mesmo. Então tentei usar essa estratégia aí de deixar o último passe para ela ficar mais presa, não fazer tanta força na hora do corte. Calculei e coloquei ela para funcionar lá. Aí, ó, aquele esquema de fazer o desbaste ao contrário. Então ele vem limpando as rebarbas do rebaixo. Então isso é uma estratégia boa pra gente fazer em canaleta, em recipiente, porque aí o acabamento fica bem melhor. Você não fica perdendo tempo com lixa, não perde tempo tendo que lixar ali as rebarbas. Isso que é uma madeira boa. Dependendo da madeira fica muito cavaco ali. Então essa realmente é uma estratégia muito boa. Dependendo da madeira melhor ainda. Aí eu tô mostrando que o eixo Z ainda dá uma trepidada. Ele não tá bem firme. E se eu tivesse deixado os patins aí mais longe, eu teria uma estabilidade melhor na questão do spindle, né? Porque hoje em dia meu spindle é 4CV. Ele aguenta o arroxo. Só que a estrutura física da máquina não está suportando eu cortar com velocidade alta, com passes maiores, principalmente madeiras mais densas como a Murakachi-Ara, que é realmente uma madeira extremamente dura. Mas assim, aí o acabamento já ficou bom, assim, eu já acho muito bom. Ficou liso, ó, não tem marcas de corte. No finalzinho ali ela dá uma pequena trepidada. Eu acabei perdendo algumas pedras aí, ó. Nesse caso, eu estraguei 2 pedras, só que eu sempre faço a mais, né? Pra já deixar de reserva. O jogo tem 24 pedras, eu faço sempre umas 2, 3 pedras a mais. E eu sempre envio pro cliente pelo menos uma pedra de cada cor a mais, né? Caso ele perca alguma coisa, ter uma ali de reserva. Bem interessante ter isso. Aí eu já diminui a velocidade da máquina para 800, como vocês viram lá, né? Então eu já deixei ela cortar mais na manha. As pedras estão mais longe, então eu consegui ter aquele acabamento. Aí para fazer o desbaste da madeira, eu usei a fresa de 35 mm, topo reto. Para fazer o rebaixo ali onde vai a resina, fresa da Makita de 1/4, como eu já mencionei. E para fazer o corte externo, a fresa da Cut de 4 mm. Eu tinha colocado 800 mm de avanço para fazer o corte, mas eu percebi que ainda estava rápido. Aí eu diminui para 600, eu diminui ele na porcentagem do computador mesmo. Então ele estava já cortando ali mais ou menos uns 600, porque a máquina ainda não está com a estrutura rígida o suficiente para eu cortar madeira com grande velocidade e profundidade grande. E aí eu já até tirei o aspirador, né, o coletor de pó, para deixar o pó ficar entre as pedras para ela não se movimentar. E aí foi o resultado, ó. Consegui tirar 13 pedras de cada cor, boas, que ficaram interessantes, ficaram já o produto final, né, que eu vou estar vendendo. E aí já é a etapa de resinar. Tô resinando sempre com 2 cores, o preto e o branco. Aí eu uso a balança de precisão. Usei 30 gramas para cada cor. 30 gramas pro preto, 30 gramas pro branco. Aí eu tô usando o branco perolado, que é um pigmento em pó da Redilize. Tudo que eu tô utilizando atualmente é Redilize. Aí o preto sólido. Esse daí é tipo uma tinta, é pigmento próprio para resina. Preto sólido e o branco perolado. Esse caso eu já tô colocando, derramando devagarzinho. É bom colocar em cima de um plástico, tá? As pedras todas estão em cima de um plástico, porque a resina ela acaba entrando na madeira, ela pode passar, transpassar e grudar se você não colocar um plástico. Então, de repente você vai resinar e coloca em cima de uma madeira,
no outro dia você pode tentar tirar a pedra e vai estar grudado na madeira. Não é que se derramou, é porque a resina ela vai entrando na madeira e ela pode passar para outro lado. Isso é bem comum. Então por isso que é uma observação a se fazer, é sempre deixar ela no plástico. E aí eu deveria ter separado ela um pouquinho mais uma da outra, que no outro dia eu tive um trabalhozinho para tirar. Aí a gente usa um maçarico para tirar todo o ar que possa vir e dar uma esquentadinha na resina, coisa pouca. Uso um maçarico portátil mesmo, esse maçarico pequeno com gás. Branco pérola, preto sólido. Tenho também o preto perolado, mas esse preto é o que eu mais utilizo. Acho que fica bem bonito. Eu não tenho branco sólido, por isso que eu uso o perolado. Então é isso, pessoal. Mais um vídeo aí e vai ter continuação desse trabalho aí. Então segue aí os próximos vídeos que eu vou estar postando o resultado final. Não deixe de se inscrever no canal e até o próximo.